Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, ditadas à psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nesse momento, estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, não é? Muito bom. Bom, pessoal, como nós sempre fazemos, né? Antes de iniciar propriamente os nossos programas, nós oramos, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse programa. Sendo assim, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levar em seu pensamento a Deus e acompanhe conosco essa pequenina prece de abertura, ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização de mais este programa da Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será aqui comentado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, e em nome de toda essa espiritualidade amiga que nos acompanha e nos conduz, damos como iniciado mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras do Espírito André Luiz, livro Obreiros da Vida Eterna. Né? Muito bem. Bom, meus queridos, nós hoje vamos prosseguir ao estudo do capítulo 7, né, do nosso livro, que é Leitura Mental, né? Nós estamos vendo aqui que os amigos espirituais foram até o espírito, irmão Domênico, né, que havia sido um sacerdote na Terra, e estão agora, porque ele estava reclamando que não havia recebido todas as considerações e benesses que lhe haviam sido prometidas quando encarnado. Então, agora, nós, através da médium desencarnada Luciana, está sendo feita uma leitura mental
da mente do irmão Domênico para relembrar todos os seus feitos enquanto encarnado, ok? Então, eu vou voltar um pouquinho só aqui na nossa leitura para que a gente possa pegar um pouquinho mais do fio da meada. Palavras entrecortadas por suprema aflição, reitera-vos a súplica de amparo constante a certa mulher, cercada de filhinhos que esperam dele o sustento necessário. Ajudado por vós, abraça-se ao crucifixo que contempla de olhos nevoados. Recitais longa e comovente oração, acariciando-lhe a cabeça grisalha. Mais alguns momentos, esforçando-se por ver-vos pela última vez, o moribundo cerra os olhos no ato final do corpo. Estais sozinho com o cadáver. Conservais o polegar e o indicador da mão direita sobre os olhos do morto, a fim de imprimir-lhe boa postura fisionômica. Antes, porém, de qualquer comunicado ao interior doméstico, sepultais o documento em móvel pesado, com intenções francamente hostis aos retos propósitos do desencarnado. Desde esse instante, parece-me que ele vos seguiu sempre de perto, reclamando. Permanece angustiado na tela mental de vossas lembranças vivas. A clarividente para de novo, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz Domênico entremostra insopitável comoção. Né? Vamos, então, agora ler a parte nova de hoje. Agora, prosseguiu Luciana, dando conta da tarefa que lhe fora cometida, é outro perseguidor severo. Salienta-se a minha visão. É um velho eclesiástico que deixou o aparelho físico endereçando-vos intensas vibrações de ódio. Vossas reminiscências esclarecem o fato. Desejáveis a qualquer preço o curato. Curato é a função ou cargo de cura, páraco, né? Então, ele desejava a qualquer preço a função de páraco, que pertencia a essa outra pessoa que desencarnou, né? Variados interesses pessoais prendiam-vos o pensamento à pequena cidade sob a orientação de antigo pároco. Intentais a realização do desejo por métodos suasórios, na verdade, né? Suasórios, ou seja, persuasivos, né? Que convencem. Métodos persuasivos, ele tentou conseguir o lugar do outro padre, né? Em longo diálogo, propondes a compra da paróquia em caráter particular. Alegais dispor de bastante influência política para efetuar a transferência sem abalos, remunerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. O velhinho, porém, recusa e justifica-se. Permanece junto àquele rebanho desde muitos anos. Além disso, está velho, doente. Servir a igreja com as melhores forças de seus bons tempos de saúde física e espera a possibilidade de morrer ali, respirando o amigo do seu pequeno pomar. Reconhece vossa superioridade na questão, considerando-vos as relações prestigiosas no seio do clero e da administração pública. E assegura que, se outras fossem as condições, cederiam lugar sem qualquer remuneração ou relutância. Os médicos, entretanto, recomendam-lhe a residência no litoral, para que a atmosfera marinha lhe facilite o esforço do coração. A rogativa comoveria a qualquer.
Ouvistes, concordastes e apresentais despedidas, arquitetando o novo plano. Dali mesmo, sem qualquer escrúpulo, partis em visita pessoal ao bispo da diocese, a quem expondes, com fingida humildade, a solicitação que vos preocupa. Enganado, o dignitário da igreja ouve atenciosamente e aceita o que propondes, recomendando, porém, prévia audiência de seus assessores diretos. Não tendes dúvidas ou ponderações de qualquer natureza. Gratificando companheiros altamente colocados, conseguistes que o antigo sacerdote fosse removido compulsoriamente para a longínqua paróquia de Montanha, onde o ancião morreu, sem delongas, odiando-vos de morte. Intoxicado pela cólera e pelos reiterados desejos de vingança, está cego às manifestações da espiritualidade superior, cercando-vos com ira implacável. Então, aqui nós temos dois exemplos básicos, né? O último que a gente deu aquela leiturinha, né, para pegar o fio da meada, que era o pai dele. O pai dele tinha uma outra família, e tinha filhos e tudo mais. Então, antes de morrer, pediu a ele, tinha uma espécie de testamento, uma carta reconhecendo aqueles filhos e pedindo a ele que levasse aquilo à frente para que a família e os filhos não ficassem desamparados. Ele não fez nada disso. Para ficar com a herança toda para ele escondeu a carta do pai e, com isso, fez com que o pai, desencarnado, o ficasse perseguindo. Depois, numa outra situação, ele, por algum motivo que nós ainda não conhecemos, ele queria muito ser designado para uma determinada paróquia, onde tinha um sacerdote bem velhinho, que já estava ali há muito tempo, velhinho e doente, é uma paróquia beira-mar. E o velhinho diz, né, inclusive ele oferece suborno ao velhinho para aceitar a transferência, né? Mas o velhinho diz que está muito apegado aos seus paroquianos e que pela saúde dele ele precisa ficar próximo ao mar, aquela coisa toda, que se fosse outra situação, ele não teria problema em trocar de lugar com ele sem precisar de nenhum dinheiro, né? Nenhuma remuneração. E ele diz, concorda e tal, fiz concordar, vai embora, mas dali ele parte direto para a casa do bispo e lá ele coloca uma série de situações e pede para ser colocado naquela paróquia, né? O bispo diz que vai ouvir alguns conselheiros dele e tudo mais a respeito do assunto. E o Domênico, então, vai junto a esses conselheiros e também suborna essas pessoas, dá a eles algumas recompensas financeiras para que eles também recomendem a transferência do Domênico. E é o que acontece, né? O Domênico vai para o lugar do velhinho e o velhinho é transferido para uma distante paróquia nas montanhas, onde ele vem a desencarnar com um ódio mortal do Domênico e passa a ser também um dos perseguidores dele no plano espiritual. Novo intervalo da clarividente Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada. Agora surge determinada mulher. Parece-me que desencarnou depois de melindrosa operação nos olhos. Sim, a vossa tela de reminiscências fala bem alto. Foi vítima do vosso poder fascinante de homem dominador. Ei-la ao vosso lado no último encontro, ainda na esfera carnal. Acabastes a refeição lauta da manhã, quando alguém bate à porta paroquial. Trata-se de pobre mulher, envelhecida prematuramente e quase cega, conduzida por anêmico menino de 9 a 10 anos, que vos suplica auxílio. Ou seja, agora lembra de outra situação. Uma mulher prematuramente envelhecida, doente, que bate à porta da paróquia, pedindo auxílio a ele. Ela é conduzida por uma criança muito anêmica, né? Muito fraquinha, também um menino de 9 a 10 anos de idade, que conduz essa mulher. Ante a frieza de vossa recepção, a infortunada, em palavras sentidas, invoca o passado de leviandades e pergunta se esqueceste o filho que lhe colocastes nos braços.
ou seja, o menino tivesse filho dele, né? Chora, gesticula e explica-se, trabalhara sinceramente pela própria reabilitação, mas em toda parte acusavam-na de prostituição e ociosidade. Lutara heroicamente por manter o filhinho à custa do serviço honesto, mas adoecera, sem qualquer proteção, e ali estava, quase cega, implorando socorro. Se pudesse, pouparia ao filho, ainda criança, a humilhação de conhecer o pai desalmado. Entretanto, o pequenino abeirava-se da morte. Surpreendera-o a tuberculose. A criança estava com tuberculose. Surpreendera-o a tuberculose devoradora e suplicava-lhe auxílio financeiro para o tratamento indispensável. A criança contempla-vos triste e confiada. Ouvistes indiferente e ensaiastes resposta estranha. Ao vosso toque particular da campainha, determinado servidor aparece, conduzindo cães bravos que ameaçam os pobres pedintes, forçando-os a fugir espavoridos. A criança, no último degrau de anemia, morre sem recursos e a mãe, infeliz, desencarna em pavilhão da indigência, com o sinistro desejo de vingar-se de vós de qualquer modo. Que situação, né? Que situação. Ele havia se relacionado com essa mulher no passado, ela havia tido um filho dele, o menino está com quase 10 anos, ele não ajudou em nenhum momento durante todo esse tempo, e quando ela estava muito doente, a criança também muito doente, ela vai pedir ajuda para ele, e ele atiça os cães contra os dois. Né? A criança morre muito rapidamente, né, devido à doença, e pouco depois ela morre também num pavilhão de indigentes. Mas morre desejando muito vingar-se dele também. Né? Interrompera-se Luciana novamente, como para fixar minúcias apenas visíveis ao seu olhar. De súbito exclama: "Oh, que horror! Vejo mais! Diferente mulher de olheiras fundas e negras vestes." Não terminou a observação, todavia. Nesse instante, o desventurado proferiu um grito terrível, desfez-se em lágrimas e exclamou, alucinado de sofrimento moral: "Basta! Basta!" Soluços atrozes lhe rebentaram do peito o preço, sem solução de continuidade. Zenóbia, que lhe mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Domênico melhora, graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Ou seja, quando ela ia relatar um outro caso da vida dele, né, ele meio que tomado de sofrimento moral, grita: "Basta, basta", e começa a chorar. E aí a irmã Zenóbia, que estava segurando ele no colo, né, diz que ele, né, estava melhorando. Que graças ao divino médico Jesus, né, para aquele espírito culpado e sofredor, as lágrimas eram também uma chuva benéfica que refrigerava o coração. Logo após, permaneceu silenciosa enquanto o seguíamos enternecidos de mente voltada para a prece. Enquanto a seguíamos, né? Então, logo após, a Domênica ficou silenciosa, aliás, a Zenóbia ficou silenciosa, enquanto eles a seguiam de mente voltada para a prece. Depois da longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo pároco, desencarnado,
para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta, no processo inicial da reencarnação futura. Ou seja, aí eles vão agora preparar uma nova reencarnação para o Padre Domênico. Então, eles dizem que agora é necessário, o Padre Hipólito, era necessário que o Padre Hipólito iniciasse, digamos assim, as providências para que o Domênico reencarnasse. A orientadora entrou em funda meditação, ao passo que Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz. Mendigo de luz aqui era o Domênico. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejais efetivamente a redenção? O interpelado, ao que deduzir, despreocupou-se inteiramente da pergunta e, mantendo forte impressão relativamente às afirmações que ouvira, indagou a seu turno. Existe então a justiça divina, anotando-nos as faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito? Ou seja, quando o irmão Hipólito, o padre Hipólito, se dirige ao Domênico, pergunta se ele desejava realmente se redimir de todos aqueles erros, ele meio que ignora a pergunta e questiona, então existe realmente uma justiça divina que anota todas as nossas faltas, todos os nossos malfeitos? Existe um cadastro minucioso para os nossos mais secretos feitos do espírito? Ou seja, ele não acreditava que existisse. Porque está perguntando, meio que duvidando se existia a justiça divina que anotava tudo aquilo que a gente tivesse feito, para depois, então, nos questionar e nos cobrar. Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros, comentou Hipólito, com inflexão de piedade. Como os justos são portadores das notas íntimas, nos glorificam diante do Pai Altíssimo. Ou seja, aí o irmão Hipólito falou para ele que nós trazíamos esse arquivo dentro da nossa própria consciência. Ou seja, a nossa consciência sempre vai nos lembrar das coisas erradas que fizemos. Cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Olha o que ele coloca aqui, o irmão Hipólito coloca, A igreja que nos reuniu no círculo carnal é santa em seus fundamentos, ou seja, nas bases, nos primórdios, tinha boas intenções, mas aqueles que estão nela, nós é que fomos maus servos, seus servidores, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores, ou seja, foi deturpado pelos próprios homens que diziam ser seus servidores. Procurávamos o reino transitório do poder temporal por meio de puras manifestações do culto externo, aliado à política corruptora, olvidando deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Poderemos culpar, porventura, as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. De novo, soluçante
o espírito infortunado revelava-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando-nos comoção e lágrimas. Não condenes, prosseguiu o companheiro. Quantos amigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas? Quantos se enganaram, honrando no mundo a si mesmos, esquecendo o Senhor que passou fazendo o bem? Muitos dignatários, orgulhosos, que nos dirigiam às atividades com o cálculo a presidir-lhes as deliberações, baixaram ao sepulcro em solenes exéquias, com fanfarras e esplendores, para comparecerem aqui em dolorosas necessidades do coração, quais miseráveis mendigos. Muitos aguardam dias melhores no fundo de viscosos pântanos do ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivo não nos restaurarmos também, a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto da salvação. Recordemos aquele em cujo nome augusto juramos fidelidade ao céu na terra. Dói-te a penitência? Fere-te a humilhação? E ele, porventura, não percorreu a via dolorosa como vulgar malfeitor? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Aqui, esse irmão Hipólito, né, está lembrando ao Domênico que muitos outros membros da igreja que tinham cargos altíssimos desencarnaram e foram sepultados com grandes honras, né? E que no plano espiritual também estão muito mal, né? Porque viveram todos não em função da divulgação e da vivência do Evangelho do Cristo, mas em função da satisfação dos seus próprios interesses particulares, né? E aí ele diz, né, pergunta para o Domênico se dói a ele a penitência, se fere a ele a humilhação, e aí ele lembra Jesus, né, que acabou percorrendo a via dolorosa que o levou à crucificação, né, sem ter nada de que se penitenciar. Sim, concordou o interlocutor sistemente, tudo isso é verdade. Significativo gesto de Zenóbia compeliu o padre Hipólito a suspender as considerações. Ou seja, Domênico reconheceu tudo que ele havia feito de errado, né? Dando-nos a certeza de que respondia ao chamamento silencioso da orientadora, alguém compareceu perante a nossa reduzida assembleia. Era uma velhinha simpática que nos conquistou de pronto, pela delicadeza e generosidade radiante. Abraçou a irmã Zenóbia como se o fizesse a uma filha muito amada e cumprimentou-nos cortês e reconhecida. Dispensávamos qualquer apresentação. Tratava-se de Ernestina, a dedicada mãe, ou seja, a mãe do Domênico. Ajoelhou-se junto ao filho desventurado e, de mãos postas, rogou a proteção dos céus. Fosse pela renovação profunda daquela hora que lhe modificara o padrão vibratório, fosse porque as forças invisíveis de ordem superior manipulavam as nossas energias conjuntas em benefício do infeliz, Domênico, que era cego perante nós outros, conseguiu enxergar a recém-chegada. Ou seja, de repente aparece uma velhinha muito simpática, muito educada, cumprimenta todos, e era Ernestina, aquela que havia sido a mãe do Domênico, né? E ela, então, se aproxima do filho, né? E ele consegue ver, né?
Comoventes gritos alcançaram-nos o íntimo. Mamãe, mamãe! Aquela criatura que se mostrara tão rígida e indiferente, o eclesiástico que zombara de tantos corações na terra, segundo retrospecção do pretérito que Luciana levara a efeito, igualmente invocava o nome de mãe como se fora a chorosa criança desviada do lar. Ou seja, ele que havia sido tão inflexível durante a sua permanência na matéria, que não se importara com ninguém, agora, né, estava ali como uma criança, chamando o nome da mãe. Abriu ansioso os braços, procurando-lhe o seio amigo, e Zenóbia, com carinhoso cuidado, ajudou a refugiar-se no colo materno. Ernestina apertou então de encontro ao peito e pareceu-me que o infortunado sentiu o contato maternal, como se houvera alcançado o repouso supremo. Ou seja, aí a Zenóbia passou o Domênico, então, para o colo da Ernestina. Mãe, minha mãe, gritava, colando a cabeça ao tórax inclinado para frente, a fim de melhor fazer-se sentir. Ajuda-me, perdoa-me, perdoa-me. E recordando, talvez, o trabalho da clarividente que lhe alterara o ser, acrescentou. A justiça divina descobriu-me. Sou um réprobo sem perdão, um celerado infernal. Hediondo passado está vivo dentro de mim. Ó, mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Ou seja, ele, quando vê a mãe, ele se refugia no regaço materno e começa a pedir à mãe que o ajude, que o socorra, né? E ele então, né? Ele então reconhece que a justiça divina o havia pego, né? E que ele realmente era um réprobo, né? E ele pergunta se ela poderia suportá-lo quando todos o detestavam. Ernestina aconchegou mais perto do coração e falou comovida. Eu não sei, meu filho, se foste criminoso. Sei que te amo com toda a alma. Sei que sentia profundas saudades de tua presença carinhosa, no desejo enorme de sentir-te de novo junto de mim. Que haveria de mais belo para meu coração que o doce enternecimento desta hora? Deixa que nasçam em ti pensamentos de júbilo e reconhecimento ao Pai de inesgotável bondade que nos reúne compassivamente. Medita um instante, Domênico, sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono. Olha só, né? A mãe dele diz, eu não sei se você foi criminoso ou não, mas eu sei que eu te amo, como sempre, queria muito revê-lo, né? E aí ela diz para que ele, né, desde que nasçam pensamentos nele de reconhecimento a Deus, né, ao nosso Pai, de inesgotável bondade. Medita um instante, Domênico, sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono. O pensamento de gratidão a Deus dentro das sombras do sofrimento é como raio brilhante de aurora, preludiando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite. Qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância? Todos tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção. Muitas vezes caímos, entretanto, a mão invisível do Senhor arrebatou-nos, misericordiosa, do mergulho na lama ou das furnas do abismo. Tem coragem, levanta-te intimamente para o novo dia. Ou seja, ela diz que todos, na verdade, né, cometemos erros, que todos caímos na nossa estrada, né? Mas que Deus sempre nos dá a chance da renovação, do arrependimento, do recomeço, da reparação, né? E ela diz, então, para que ele se levante, ele tenha coragem e se levante para um novo dia. O mísero
contemplava enlevado, como se tivesse sob os olhos a mais formosa visão de sua vida. Sou, porém, um malfeitor, réu de crimes sem perdão, falou tristemente. Não, meu filho. Olha que interessante, né, gente? Não, meu filho, alongou-se a palavra materna. Foste enfermo, como nós somos. Na verdade, quando ela coloca que ele é enfermo, é uma visão que todos nós precisamos ter de todos os espíritos que estão em erro. Na verdade, nós não somos essencialmente maus quando cometemos iniquidades. Nós somos efetivamente ignorantes. Né? Nós somos ignorantes, nós somos doentes da alma. Né? Todo aquele que tem atitudes menos felizes na vida, está enfermo da alma. Né? E precisa de tratamento para se recuperar. Né? E ela diz para ele, não, meu filho, alongou-se a palavra materna, foste enfermo, como nós outros. Escutaste as sugestões do mal e cultivaste úlceras dolorosas. Desequilibraste o coração, resvalando no despenhadeiro. Não te esqueças, porém, de que Jesus é o divino médico. Aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a ele na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. Gente, olha que lindo. Olha que linda essa colocação dela. Dizendo que ele estava enfermo, que ele ouviu as sugestões do mal e cultivou úlceras dolorosas. Desequilibrou o coração e resvalou no despenhadeiro do erro. Mas ela chama a atenção dele, dizendo para que ele não esqueça de que Jesus é o divino médico. E diz para ele aceitar que ele precisa de medicação e dirigir-se a Jesus numa súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. Isso é muito lindo, né? É muito lindo ela dizer para ele, você está doente, reconhece que Jesus é o médico dos médicos, o médico divino, e pede a ele o tratamento para a sua enfermidade. Isso é algo que todos nós podemos pedir, né? A Deus. Porque todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos nesse planeta de provas e expiações, acabamos, de uma forma ou de outra, cometendo erros dos quais nos arrependemos. E é muito bom saber, né, que podemos pedir a Deus que nos desculpe. Podemos pedir a Deus que cure a nossa alma enferma, né, para que a gente possa, então, livre dessas atitudes menos felizes, caminhar em direção à plenitude. Né? Nós outros, os que intentamos auxiliar-te, não chegamos ainda à posição dos que tudo podem ou que muito sabem. Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante na execução da vontade do Altíssimo. Desenvolvemos nossas faculdades superiores sem abalos e sem milagres, adquirindo valores novos ao preço de nosso próprio esforço, na paciente edificação de nosso espírito para Deus. Acreditarias, porventura, que tua mãe estivesse no paraíso, em gozo beatífico, inteiramente esquecida de seus imensos débitos para com todos aqueles que lhe partilharam o afeto e a luta dos serviços salvadores da carne terrestre? Admitirias, acaso, que apenas o carinho materno que me garantiria a posição definitiva no campo celestial, ou seja, que a mãe dele diz, você pensa que eu estava no paraíso? E apenas o fato de eu ter te dedicado carinho iria me garantir um lugar no plano celestial? Não, também. Horizontes diversos abrem-se para nossas almas no infinito universo.
Nossas existências são dias abençoados de trabalho, em que ao sol do dever nobilitante e às chuvas da experiência construtiva desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade. É o trabalho, gente. É o trabalho no bem. Nossas existências são dias abençoados de trabalho, em que ao sol do dever nobilitante e as chuvas da experiência construtiva desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade. Que lindo, né? É verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência, compelindo-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora. Mas o Senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro, no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Após a travessia do túmulo, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. Não desejarias, portanto, aderir ao nosso serviço de elevação? Não pretenderás fugir ao círculo de sombras a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? Ou seja, ela diz para ele que todos, né, nós cometemos erros, mas que o importante é desejarmos redimir os nossos erros, corrigir os nossos erros. Essa correção pode ser realizada, pode se iniciar aqui na Terra, com trabalhos no bem, ou no plano espiritual, depois de nos conscientizarmos, né, de que efetivamente erramos, né? E pedir a Deus que nos dê trabalho, para que possamos, através do trabalho, da prática do bem, redimir as faltas cometidas. E aí me lembra do apóstolo Pedro, quando disse: o amor cobre a multidão de pecados. Né? O amor cobre a multidão de pecados. E nós, né? Nós efetivamente temos que pensar nisso. Com certeza que cometemos equívocos, cometemos erros nessa existência, dos quais nos arrependemos. Mas, se chegamos a esta conclusão, ainda aqui na matéria, já podemos iniciar, não é, o nosso trabalho de regeneração, o nosso trabalho de reparação dos erros cometidos. Porém, como no caso aqui de Domênico, se não tivermos consciência desses erros, ainda quando estamos encarnados, para iniciar já o nosso processo de reparação, de resgate, sempre teremos a oportunidade, no plano espiritual, de corrigir as nossas faltas, de deixar o caminho do mal e buscar o caminho do bem, do trabalho, da atividade santa e cristã em benefício dos nossos irmãos, sobretudo daqueles a quem tivermos prejudicados. E é isso que a Ernestina, mãe do Domênico, está dizendo para ele. Ela também cometeu erros, né? Ela também cometeu erros quando encarnada, mas ela agora trabalha para redimir, né? Para compensar esses erros cometidos. E está convidando Domênico para se engajar junto a ela e a outros trabalhadores nesse trabalho, né, de reparação. Mas nós vamos parando por aqui, né, e vamos saber o que acontece na próxima semana, quando voltarmos para mais um programa Vida Após a Vida, estudo do livro Obreiros de Vida Eterna. Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.